Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, amém? A nossa alegria de poder estar mais uma vez nesse dia do Senhor para ouvir e meditar na sua palavra. Nós iremos retomar nossas exposições no livro de Êxodo, e eu já convido você a abrir no capítulo 10 de Êxodo, verso 21 ao verso 29, onde estaremos meditando sobre a nona praga. Êxodo capítulo 10, verso 21 ao verso 29. Capítulo 10, verso 21, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhes Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Ó Deus bendito, mediante a tua graça e misericórdia, ó Deus, que aqui estamos, porque o dia o Senhor não derramou a sua ira sobre as nossas vidas, mas nos permitiu, ó Pai, por meio do teu Filho, nos aproximar do Senhor, nos achegar a Ti e invocar o teu nome e sermos ouvidos. O Senhor, pela tua graça bendita, deu o seu Filho, que tomou o nosso lugar e viveu as mais densas trevas da dor e do sofrimento em nosso lugar, para pagar, ó Deus, o preço, a dívida que era nossa, com um preço alto, com a sua vida. Ó Deus, nessa noite, o Senhor trouxe aqueles que o Senhor separou para este momento, e é para estes, ó Deus, que eu oro neste momento, que o Senhor os ajude na compreensão da Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus traga luz ao entendimento daqueles que aqui estão, que não saiam, ó Pai, sem entender a verdade do Senhor para as suas vidas, mas saiam, Deus, conscientes desta verdade e não negligenciem o seu dever, mas sejam praticantes. E com essas verdades que iremos aprender aqui, ó Pai, que possamos crescer juntos, que possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados, que possamos, ó Deus, adorar o Senhor com toda a entrega do nosso coração, a nossa mente, tudo que temos e somos. Me ajude, ó Pai, a fazer a exposição desse texto, que a Tua palavra é o Teu poder, são as palavras de vida eterna do Senhor. Como instrumento em Tuas mãos, peço que o Senhor, para o bem do Teu povo, usa-me para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que um momento ou outro nessa vida você já passou por um apagão, um momento aí de escuridão. E quando acontece isso, falta luz na nossa casa, no bairro, na rua, a gente logo, hoje é mais rápido, né? A gente sempre está com o celular na mão e logo a gente tem ali o acesso a uma lanterna e consegue rapidamente resolver esse problema. Mas o ponto é que quando isso acontece e a gente corre atrás da luz, é porque as trevas elas não são boas. Estar na escuridão não é bom. Andar onde nós não podemos ver o que está à nossa frente é ruim. Ficar num ambiente onde não é possível enxergar o que está diante de nós, ou o que está se aproximando, aqueles que estão perto, é ruim. É por isso que automaticamente nós somos levados à luz. E isso acontece porque nem toda a natureza humana, original, criada como Deus o fez, foi destruída com o pecado. Nós ainda somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós ainda temos, mesmo o homem caído nos seus delitos e pecados, ainda tem, como Paulo vai dizer, o conhecimento a respeito desse Deus, ainda tem os resquícios dessa criação original da parte de Deus. E Deus é um Deus de luz. As primeiras obras da criação do Senhor foi exatamente nas suas palavras, quando diante das trevas haja luz. Nosso Deus é um Deus de luz. Ele nos criou nesse mesmo aspecto, nesse ambiente de clareza, de transparência, de estar as coisas diante dos nossos olhos sendo percebidas e contempladas. Nessa razão que o Salmo 19, o salmista vai escrever que os céus proclamam a glória de Deus, porque está exposto, está diante de nós. Basta erguer os nossos olhos e de maneira honesta e sincera reconhecer que por trás de tudo isso há um Deus de esplendor e glória. Então, essa é a razão de porque quando a luz falta e estamos na escuridão, nós corremos para a luz, nós queremos ela. O problema é que quando se trata da nossa vida espiritual, o pecado sim, aí afetou a nossa condição de correr para a luz divina. O pecado ele faz o contrário, ele nos afasta, ele nos leva para longe. É preferível as trevas, é preferível a escuridão, é preferível estar longe, é preferível não estar perto dos outros que estão na luz. Quanto mais longe, quanto mais distante, quanto mais escondido, quanto mais camuflada a nossa situação, melhor. E isso é resultado da queda. O pecado fez isso conosco. A nona praga, ela reflete essa escuridão e esse abismo que está diante de nós, que está diante dos que vivem de maneira incrédula, iníqua, alimentando seus pecados, sem perceber o abismo que está diante de si. A nona praga então revela essa manifestação de iniquidade do coração do homem. E até aqui, meus irmãos, o Senhor já golpeou o Egito, o rei e toda aquela terra com 8 pragas, com 8 golpes. E o objetivo é libertar o povo da escravidão, para cumprir a promessa que Deus deu há muito tempo atrás em Abraão, e que foi renovada com a sua posteridade, de que o Senhor os conduziria, primeiro faria deles uma grande nação e os conduziria a uma terra, um lugar onde a bênção do Senhor, as bem-aventuranças do Senhor seriam manifestas de maneira mais plena. E o Senhor está cumprindo isso, e é exatamente isso que está acontecendo aqui com a nona praga, a penúltima, o penúltimo golpe que Deus dá ao Egito para que o seu povo seja liberto. Um comentarista vai dizer que literalmente o Senhor está guerreando contra os poderosos dessa terra, contra as artimanhas dos maus,
Mas não é uma guerra medindo forças, é uma guerra para destruir os inimigos, em prol de libertar o seu povo. E nós vemos aqui o juízo de Deus sendo manifesto, por um lado, para a condenação dos maus, dos ímpios, e por outro lado, para a salvação daqueles que Ele elegeu, que Ele separou, que Ele escolheu em sua soberana e livre vontade para ser o seu povo e Ele o seu Deus. Êxodo 10, capítulo 21, 29, portanto, fala dessa nona praga, ou esse nono golpe que o Senhor manifesta ao povo do Egito. E nós vamos ver nesse enredo que acabamos de ler, 3 partes importantes desse texto, e a primeira delas é quando o Senhor anuncia, sem prévio aviso, não aqui neste momento, mas em outros anteriores ele estava avisando, mas neste momento, sem prévio aviso, ele manifesta a sua nona praga. O texto dos versos 21 ao verso 23 vai nos dizer das trevas que houve sobre toda a terra do Egito. Leia comigo mais uma vez o verso 21, verso 23, vamos ler juntos? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então veja, irmãos, aqui o Senhor está golpeando o Egito, e ao mesmo tempo que Ele está fazendo isso, Ele também está está cumprindo a sua promessa de libertar o povo. No verso 21, o Senhor ordena a Moisés que estenda a mão mais uma vez para golpear o Egito com mais uma praga. O texto é claro no verso 21 em dizer que é a mão estendida para o céu, não para abençoar, mas para que o juízo de Deus seja derramado. A mesma mão, por meio de Moisés, que nas outras também foi levantada, com o cajado na mão, ou com a mão. Isso mostra o juízo de Deus, o Senhor proferindo sobre aqueles que estão relutantes e se mantendo incrédulos, perdidos nos seus maus caminhos. Deus já havia golpeado o Egito com sangue, rãs, os piolhos, as moscas, as pestes, as úlceras, granizo, gafanhotos. Mas essa nona praga vai lançar o Egito em uma escuridão total, em um abismo terrível. E durante 3 dias inteiros, aquele povo não podia nem mesmo sair do seu lugar, porque não podia enxergar nada. Agora veja, irmãos, Philip Hayek, comentando essa passagem, ele vai dizer que dias de escuridão assustariam qualquer um, mas representavam um terror especial para os egípcios. E ele vai dizer a razão aqui: porque eles adoravam o sol. O sol para os egípcios era um deus, para não dizer o maior deles. Os egípcios serviam a Horus, o deus do sol, do nascer do sol, o deus Atem, o deus do sol redondo do meio-dia, e Atom, o deus do pôr do sol. Mas a divindade suprema em seu território, entre os egípcios, era o deus Amon-Ra, que era, no dizer dos egípcios, o deus da luz suprema. Os egípcios, irmãos, acreditavam que essa divindade solar era o seu criador. Era ele que fez vir ao mundo todas as coisas. Era este Deus singular. Eles cantavam hinos a esse Deus solar, e as letras diziam: não há ninguém além dele. Tu moldas a terra segundo a tua vontade, tu e apenas tu. Todas as pessoas e rebanhos
tudo na terra que anda sobre os pés, tudo nas alturas que voa com suas asas. Cada manhã, o nascer do sol no leste confirma o poder do ardor da vida de Amon-Ra. O pôr do sol representava a morte e o submundo, mas o nascer de Amon-Ra oferecia a esperança da ressurreição. Esses hinos, esses cânticos eram entoados para este Deus. Então veja, irmãos, mais uma vez o Senhor não está golpeando o Egito por acaso. Ele está mais uma vez destruindo as suas divindades, humilhando os egípcios, que agora, por 3 dias, o seu Deus não pôde fazer nada por eles. E como a maioria dos egípcios, o faraó também, ele era um adorador do sol. Mais do que isso, ele era visto como um filho de Ra. Esse filho de Deus, ou essa encarnação divina deste Deus solar na terra, o representante desse Deus na terra. O rei do Egito, ele era como esse Deus. O faraó era como esse Deus para o Egito, como a encarnação desse Deus, e ele mantinha tudo sobre o seu domínio. Mas veja, irmãos, o Senhor pede exatamente que Moisés estenda a mão para o céu, lá de onde o sol está para os egípcios como um Deus soberano, o verdadeiro Deus pede que Moisés estenda as mãos, e é esse sol que agora humilha com a sua ausência. Moisés obedeceu ao Senhor no verso 22, e diz o texto que houve trevas escuras. Essa palavra que ele vai utilizar no verso 22, trevas espessas, é um hebraísmo que é comum na cultura dos hebreus para dar ênfase, porque as duas palavras vão significar a mesma coisa. Trevas e espessas é uma palavra hebraica, espessas para escuridão. É como se ele estivesse dizendo que o Senhor escureceu o Egito com uma escuridão densas. Ao mesmo tempo, o Senhor está humilhando a idolatria dos egípcios, mostrando que ela é impotente, sem credibilidade. É possível que eles olhem agora e tentem recorrer a esse Deus Sol, e onde ele está? Ele não está mais lá, porque o Deus soberano, dono do sol, dono da terra, trouxe a escuridão. A escuridão, então, é essa última praga que o Senhor lança sobre o Egito. Nas 8 primeiras pragas, Deus demonstrou a superioridade dos deuses que também eram adorados pelos egípcios, como o deus Rapi, Osíris, Requete, Apis, e outros deuses do panteão egípcio. E o restante dos deuses e deuses inferiores que ainda existiam como divindades menores dessas outras divindades também estavam no pacote sendo humilhadas. E a praga, ela vem sem aviso prévio, embora o Senhor Deus, por meio de Moisés, já está anunciando há muito tempo: deixe o meu povo ir. Um comentarista vai dizer, Philip Hack, que essa praga, todas elas, mas especificamente fica mais claro nessa 9ª praga, é um tipo de descriação de Deus. Enquanto lendo as 10 pragas, é possível nós olharmos lá para a criação, Deus trazendo à existência aquilo que não existia, formando, dando ordem. E aqui com as pragas, justamente porque a criatura passou a adorar a criação e não o Criador, Deus está descriando, desconstruindo, fazendo da sua criação o mecanismo de humilhar e de expor a mentira e a iniquidade do coração e da mente da criatura.
A praga da escuridão, por exemplo, demonstrou o poder absoluto de Deus sobre a criação. Deus pode desfazer o que Ele fez. Quando lá atrás Ele disse haja luz, agora Ele pode simplesmente apagar essa luz. Isso é algo que todas as pragas elas vão evidenciar quando olhamos nessa ótica, porque elas revertem os 6 dias da criação. O Deus que criou as águas transformou as águas do Nilo em sangue. Aquelas águas que foram colocadas cada um no seu lugar para saciar a sede, para regar as árvores e tudo mais, agora não servem para nada. O Deus que fez crescer as coisas verdes destruiu a vegetação com granizo e os gafanhotos. O Deus que fez as criaturas nadarem no mar e se espalharem pela terra trouxe morte aos peixes e às rãs. O Deus que criou os homens e os animais enviou-lhes doenças e até mesmo a morte. E por fim, o Deus que criou a luz na escuridão apagou essa luz. Lá atrás, quando havia trevas e Deus trouxe luz, agora, diante da luz, o Senhor traz as trevas. No verso 23, o Senhor mais uma vez faz distinção do seu povo. É dito aqui no verso 23: não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. O único lugar onde havia luz era na terra onde Deus era o Senhor soberano. O mesmo que disse haja luz e houve luz, fez do Egito inteiro ficar em trevas, mas deixou uma parte desfrutando da sua luz. Enquanto os egípcios não viram uns aos outros, não puderam nem sair dos seus lugares, permaneceram lá por 3 dias. E eles fizeram isso porque estavam entendendo como que aquilo era um juízo. O Deus deles estava impotente, foi retirado, e eles estão com que agora perdidos. A nossa maior divindade sumiu. O que será de nós? Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E eu imagino nessas casas, essas famílias reunidas, tendo essa luz ali e louvando a Deus. Sabe quando falta energia por longas horas e quando volta, o que a gente escuta? Euforia, né? Alegria, porque a luz é boa, o povo se alegra, a internet voltou, é possível usar os eletrônicos. Os filhos de Israel estão lá, reunidos, contemplando as maravilhas do Senhor. E veja, irmãos, isso diz muito sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Preste atenção nisso. Enquanto o restante do mundo se desespera na escuridão da alma, o povo de Deus, mesmo em dias de tristezas e sofrimentos, ele sabe a quem recorrer, na certeza de que encontrará refúgio e fortaleza, socorro nem presente. Ele sabe que em Deus ele vai encontrar refrigério para a sua alma. Enquanto o mundo está desesperado, na escuridão, no abismo, no sofrimento, com a sua alma abatida, nós, o povo de Deus, mesmo abatidos, ainda que andando pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Enquanto o restante do mundo não sai do lugar porque estão perdidos, o povo de Deus, ainda que na escuridão deste mundo e das trevas, ele é guiado pela vereda da justiça, e portanto chegará à casa do Senhor, onde há de habitar eternamente. Porque aquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo, cabeça da igreja, o Senhor das nossas vidas,
Ele está bem presente com o seu povo nas tribulações para nos socorrer. Que grande privilégio nós temos, meus irmãos. Você sofre? Todos nós sofremos. Seu coração por vezes se encontra abatido, todos nós nos abatemos com muitas coisas, faz parte. E se isso não acontecer, há algo de errado conosco, nós estamos com alguma coisa fora do lugar. Nós nos abatemos, nós sentimos, nós nos desesperamos, nós temos sim momentos de solidão e sofrimento. Mas ainda lá no fundo do poço, naquela caverna, como Elias estava, Deus se faz presente. Deus está lá conosco. Aquele que enfrentou densas trevas por amor dos seus, para que tenham a luz em suas vidas. Ele que as trevas não prevalecem diante dele. Ele veio para ser a vida e a luz dos homens. Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, por mais que a escuridão da tristeza, do sofrimento, da angústia chegue para a sua vida, como tem chegado, ou que talvez chegará, saiba que aquele que é a luz do mundo está com você. Há paz nele, há comunhão com Deus, há reconciliação por meio de Cristo, há perdão para aqueles que estão no Senhor. O Egito, ao contrário dos filhos de Deus, ficou em densas trevas por 3 dias, e isto mais uma vez preocupou o faraó, embora ainda não tenha feito se render ao Senhor dos Senhores. Veja o verso 24 ao verso 26, quando o faraó, preocupado, mais uma vez faz uma concessão. Então o faraó chamou a Moisés e lhes disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nós temos 2 coisas sendo ditas aqui importantes, e eu vou fazer uma terceira aplicando isso às nossas vidas. Primeiro, a concessão de Faraó. O rei do Egito, mais uma vez, tenta barganhar com Deus, irmãos. Será possível isso? 8 vezes o Senhor golpeou o Egito e se mostrou poderoso, o Todo-Poderoso, vencendo todas as vezes. E Faraó ainda, na sua dureza de coração, ele acha que ainda pode negociar os termos da libertação do povo com Deus. Diferente da outra tentativa, agora ele permite que as crianças saiam com o restante do povo. Lembra que ele, até seguindo o conselho dos seus oficiais, ele resolveu atender o pedido, mas disse: olha, vai só os homens, as mulheres e as crianças. Ele menciona as crianças e, por inferência, nós entendemos que as mães, as mulheres também não. Elas não vão sair, só os homens. Por que o faraó estava fazendo isso? Porque ele achava que ele podia negociar com Deus. Na mente sombria dele e no seu orgulho, ele achava que poderia determinar os termos diante de Deus. Tome cuidado, irmãos, quando você ora, quando você fala com Deus, porque muitas igrejas hoje estão ensinando num determinismo e apontar o dedo, e Deus é colocado na parede, tem que me dar, tem que me abençoar, tem que me ressarcir, eu quero de volta, eu quero isso, me dá, eu mereço. E se Deus não fizer, aí eu não sou profeta, ou eu não sou isso, ou eu não sou aquilo. Tome cuidado, porque foi isso que o faraó fez, e ele experimentou de maneira muito terrível quanto isso foi prejudicial. Na outra tentativa, ele impôs que as crianças não fossem. Moisés, de maneira fiel,
ao mandato de Deus e disse: não, iremos todos. A adoração do povo de Deus, a adoração a Deus é feita pelo povo de Deus de maneira completa. É a família da aliança toda reunida. Pai, mãe e filhos, todos na casa do Senhor, sem exceção. O pai vai, mas a mãe ficou. Os filhos vieram e os pais ficaram. Os pais vêm e os filhos ficam, porque foram para um lazer, ou foram para alguma outra programação. Moisés disse: não há acordo com Deus. Com Deus é tudo ou nada. É toda a minha casa servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas Faraó acha que ainda tem condição de impor mais uma concessão diante do Senhor, e dessa feita ele diz: fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Alguns comentam que Faraó ainda tinha esperança de ter os hebreus como seus escravos. Fazê-los sair sem o gado era uma garantia que eles iriam voltar, porque como é que eles iriam sobreviver? Vamos durante 3 dias de viagem lá, vamos adorar. Então eles vão voltar. 3 dias de viagem, o suprimento vai acabar, eles não vão sobreviver. Deixa o gado, deixa os rebanhos. É a garantia que ele não ia perder os hebreus. Outros comentam que Faraó queria uma espécie de lucro diante do prejuízo de perder seus melhores escravos e pelo fato de seus rebanhos, plantações e quase todo o Egito está em ruínas. Em outras palavras, o comentarista pensa que aqui é uma da razão. Ele está querendo uma espécie de compensação. Estou perdendo a minha mão de obra barata, mas o rebanho fica, porque perdi tudo por conta de vocês. Isso aqui é um ressarcimento, é uma compensação. Mas o que exatamente o Faraó estava fazendo, meus irmãos, era o que a Bíblia vai nos ensinar aqui: manter-se endurecido diante do Deus dos hebreus. A verdadeira razão para ele tentar barganhar e colocar termos para que o povo saia, mas fique alguma coisa, é porque ele está no seu orgulho, achando que pode determinar as coisas para Deus e Deus tem que lhe obedecer. Ele não queria se dobrar ou se submeter aos desejos de outro, pois se dizia ser o soberano de toda a terra. O que realmente encontramos aqui é um homem com um coração orgulhoso e soberbo, além de teimosia, incredulidade e dureza de coração, como muitos ainda hoje estão. Talvez você é um desses, que continua incrédulo, com coração duro, teimoso. Enquanto a luz divina está ainda diante de você, e você com a sua teimosia fugindo para outros lugares. É por essa razão que o versículo 27, quando nós lemos, Moisés registra, dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora veja, nós não podemos concluir que Deus estava sendo cruel com o rei do Egito. Deus, como é que a pessoa tão boa, o homem está já de tantas, agora ele está mais uma vez querendo libertar o povo, e o Senhor vai lá e endurece o coração do coitado. Mas Deus é um pai tão presente, é um marido tão dedicado, é uma mãe tão sábia, é uma esposa assim, é um filho tão assim, e o Senhor não converte o coração desse indivíduo. Senhor, tem misericórdia, Pai, faz alguma coisa. Nós não podemos concluir que Deus estava sendo cruel com o rei do Egito. Se lermos apenas o texto, como muitos fazem, um pedaço do texto, esta será naturalmente a conclusão de qualquer um. Quando a gente lê simplesmente a primeira parte, endureceu o coração, Deus endureceu o coração de Faraó. É aquilo que eu falo sempre, né? Vale a pena
lê direito as Escrituras. Porque se você não lê direito, você lê rápido e tropeçar nas palavras, não fazer a leitura como o texto está, dentro do seu contexto, você vai concluir qualquer coisa, menos a ideia do texto. Nós precisamos ler o restante do texto que diz, no verso 27, quando termina dizendo: e este não quis deixá-lo ir. E a razão é exatamente o que é dito no versículo 24, porque Faraó ainda achava que poderia dar os termos. A concessão que ele apresenta diante de Deus é fruto de um coração em trevas, já endurecido. Ou seja, se os termos de Faraó não fossem aceitos, e de fato não seriam aceitos, ele não iria deixar sair o povo daquela terra. Se não for conforme eu quero, então não tem acordo. Nós encontramos esse tipo de concessão no mundo. Aliás, esta é a nova, veja bem, esta é a nova estratégia de Satanás. Esse tipo de concessão aqui. O diabo, ele não chega mais nos homens dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares, como fez com Jesus. Ele não faz mais isso. Ele viu que isso aqui, ó, para aquele que está firmado da palavra, ó, não tem. Mas o que ele diz agora? Qual é a estratégia que ele utiliza? Adore o seu Deus. Diabo, adore o seu Deus, mas acenda uma vela para mim também. Vá ao culto, como você veio hoje aqui, mas não se esqueça de também alimentar seus vícios e vontades. Preste culto para si também. Leia a Bíblia, pode ler, mas também ouça as ideias humanistas. Dê atenção ao que eles estão dizendo. Não tape os ouvidos e seja um quadrado para ouvir só o que a Bíblia diz. Ouça o mundo, ouça as outras vozes. Guarde o dia do Senhor, mas não se esqueça de aproveitar os outros 6 dias para os seus próprios prazeres. Sabe o que ele diz mais? Ame ao seu Deus, mas ame também os outros deuses, que também são ídolos do coração. Veja, irmãos, esta é a concessão que o mundo está trazendo, que o diabo, como o agente das trevas, está trazendo, e que muitos estão comprando. Oh, é verdade. Eu posso viver nessa vida dupla. Eu posso ser assim. Ninguém mais está saindo correndo com as tentações. É desta forma que muitos ainda estão caindo em seus delitos e pecados, porque é assim que Satanás está ganhando os seus seguidores. É assim que as sinagogas de Satanás estão cheias nesse dia. Igrejas que se dizem do Senhor, mas não estão adorando a Deus lá. É como o apóstolo João vai escrever lá em Apocalipse, na revelação de Deus: são sinagogas de Satanás, não igrejas. É assim que muitos que se dizem cristãos estão vivendo, achando que estão agradando a Deus. Vive o resto da semana, os 6 dias, na desgraça do pecado, na miséria, na iniquidade, na perversão, no adultério, na mentira, no engano, no roubo. Mas chega o domingo, vamos para a casa do Senhor, vamos receber as bênçãos do Pai, vamos nos alimentar. Sai do culto, que palavra, que cânticos, que igreja. Segunda-feira, volta à escuridão.
É assim que muitos se dizem cristãos estão vivendo, achando que estão agradando a Deus. Estes, meus irmãos, são verdadeiros traidores de Deus. São amantes de si mesmo e não do Senhor. E a terceira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem está no verso 25 ao verso 26, sobre a fidelidade e a obediência exclusiva de Moisés a Deus. Moisés aqui, ele é um exemplo de fidelidade na adoração a Deus. Olha o que diz: então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças não irão também, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar as nossas mãos, em nossas mãos, sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. O que Moisés está fazendo aqui, meus irmãos? Muito mais do que para Faraó, Moisés está se colocando como um verdadeiro adorador de Deus. Ele está mostrando a sua fidelidade na adoração ao Senhor. Mais uma vez, ele demonstra que não dará culto a Deus segundo as prescrições e as invenções dos homens. Ele não vai apresentar um culto segundo os termos que os homens estabelecem. Ele sabe que deve adorar Yahvé conforme ele mesmo determinou. Moisés aqui, irmãos, ele não quer fazer o que Nadab e Abiú fizeram: oferecer fogo estranho a Deus, culto que não venha agradar ao Senhor. Moisés aqui também é um exemplo de obediência à palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática, é ela que nós seguimos, é ela que nós praticamos. Mais uma vez, ele demonstra conhecer os preceitos do Senhor e usa isso para rebater toda e qualquer adoração humanista e antropocêntrica que possa se levantar. E por vezes nós conhecemos a palavra e nos deixamos levar pelas as artimanhas do maligno, pelas falácias dos homens. Irmãos, não há acordo quando se trata de desobedecer aos mandatos de Deus. Não existe cláusula de exceção. Não há concessão quando temos que cumprir a vontade do Senhor. Não deve existir no povo de Deus: eu obedeço se, ou só faço se. Nós devemos ser fiéis, como no casamento, como noivo do Senhor, devemos ser fiéis à aliança. Outra lição que aprendemos aqui com o exemplo de Moisés tem relação com a nossa entrega ao Senhor. Com Deus é tudo ou nada. Ele não quer metade de você. Ou você é por completo dedicado a Deus, ou ainda está como um escravo do Egito. E Egito aqui é representado para representar o pecado, a escravidão. Deus quer a nossa completa santificação e não apenas parte dela. Ele quer transformar nossas vidas. Nós não podemos servir a Deus e a Baal. Ou você está na luz, ou você ainda está nas trevas. Você diz que é filho de Deus, mas seu coração não pertence a Ele. Você que diz que pertence à família da fé, mas odeia o seu irmão. Você que diz que é um adorador do Senhor, mas tem outros ídolos no coração. Você que diz que ama e pertence ao Senhor, mas flerta com o mundo, cai em adultério com as paixões carnais, amando os prazeres da promiscuidade, anda nos caminhos da mentira e do engano, cobiça o que não deve e é um assassino de seu irmão com pensamentos e palavras. Que tipo de amor, que tipo de cristianismo, que tipo de adorador é você? Que Deus você está adorando? Moisés disse ao faraó que sairia do Egito com todo o seu rebanho e que nenhuma unha ficaria na terra da escravidão e sofrimento.
É assim que Deus quer que você haja, que você venha reagir contra as tentações. Nenhuma unha, nem um fio de cabelo deve ficar lá do pecado. É assim que Deus quer que você faça. Deus quer que você diga assim: nenhuma parte do meu corpo será usada para instrumento de iniquidade, tudo será usado para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, o versículo 12, o versículo 13, o apóstolo Paulo, ele escreve essa verdade quando diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça e não de iniquidade. É isso que você deve fazer. É por isso que essa passagem também nos fala sobre como deve ser o culto do povo de Deus. Moisés disse que deveriam sair com todos os rebanhos, porque não sabem exatamente que tipo de sacrifício deveriam apresentar ao Senhor. Veja, irmãos, Moisés poderia muito bem dizer assim: não, tá bom, a gente quer sair, fica com os rebanhos, chega lá a gente se vira, a gente faz outra coisa lá, a gente acende uma vela, a gente canta uns cânticos, a dança em volta da fogueira, e a gente, se preocupa não, Faraó, a gente dá um jeito. Moisés, ele não quis acordo, porque com Deus não tem acordo. Até porque, irmãos, o tipo de animal que seria usado no sacrifício só seria dado aos hebreus, aos filhos de Deus, em Êxodo 19. Só em Êxodo 19 que o Senhor vai dizer que tipo de animal Ele quer como sacrifício. Moisés está dizendo: bora levar tudo. Chega lá, o Senhor escolhe o que Ele quer. Esta fala de Moisés é importante porque mostra o seu compromisso em fazer exatamente o que Deus exige. E é assim que a igreja presbiteriana trabalha em relação ao culto. Inclusive é isso que está lá na nossa confissão de fé, no capítulo 21, quando fala sobre o culto. O que diz? O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada, que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras, ou seja, não determinado por Deus e registrado, e que está aqui de maneira clara, ou pode ser inferido dela. É exatamente isso que Moisés está dizendo. Ele diz que só saberá que tipo de animal deve ser usado para adorar a Deus quando o próprio Deus falar para ele. E quando Deus o falar, ele e o povo obedecerá. Não podemos prestar culto a Deus de nenhuma outra maneira não prescrita por Ele mesmo nas Escrituras. E se a Bíblia é nossa regra de fé e prática, então devemos seguir o que ela diz. Isso é o que os teólogos Smiths concluíram e resumiram no documento que ficou conhecido como o princípio regulador do culto. O que ele diz? Ele diz que apenas o que é ensinado nas Escrituras é permitido no culto. Nós podemos fazer. Se Deus diz, nós fazemos. O contrário disso, que é o que a maioria das igrejas adotam, é o princípio normativo do culto. Ou seja, o que a Bíblia não proíbe é permitido fazer. Deus não está dizendo nada que não pode, bora fazer. Porque se fosse proibido, o Senhor falava. Mas nós, a igreja do Senhor, à luz das Escrituras, nós entendemos: se Deus não falou, então não fazemos. E Moisés disse: não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ele está defendendo que só pode fazer o que Deus diz para fazer, e abandonar qualquer novidade não prescrita, mesmo que tenha boa intenção de adorar a Deus, como sugerido por Faraó.
O que Faraó diz? Ide, servir a Yahvé. Ele usa o nome pactual de Deus. Ide, vão servir ao Senhor, o Deus da aliança. Mas aí ele propõe. Por último, no verso 27 ao verso 29, nós temos o desfecho dessa história, quando diz: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. O Senhor ainda mantém, meus irmãos, aqui Faraó em seu estado de dureza. É isso que o versículo 27 nos diz. A condição dele de dureza de coração é mantida por Deus. E a razão, o propósito de Deus para isso foi dito lá no capítulo 13, do verso 19 ao 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Deus está mantendo Faraó com o coração endurecido, porque ele ainda não manifestou todos os seus prodígios. Essa é a penúltima. Ainda falta mais um golpe, o último, fatal. O que temos aqui é um coração sendo endurecido por estar duro como pedra. Se Deus é aquele que quebranta o coração, Ele recolhe a sua mão e não quebranta esse coração. Fique como está. É isso que Paulo vai dizer aos romanos sobre o que Deus fez com os homens perversos. Romanos capítulo 1, verso 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. E aí no versículo 24 diz que por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. No verso 26, mais uma vez é dito: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. No verso 28, do capítulo 1 de Romanos, ainda é dito que, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Veja como que Deus está realizando o seu juízo aqui do Egito com Faraó, entregando ele às suas próprias iniquidades, ao seu próprio abismo, à sua própria escuridão e vida sombria. Esta, meus irmãos, é a coisa mais terrível que pode acontecer ao homem ainda nesta vida: ser entregue em suas próprias mãos. Isso é um alerta para mim e para você, para que a gente não venha brincar com Deus. Coisa terrível é o Senhor entregar você nas suas próprias mãos, deixar você andar conforme as suas próprias inclinações, você ser guiado pelos seus próprios prazeres. Vai lá e alimenta. É isso que você quer? Vá. Sabe aquela criança que você, no cuidado e tentando proteger, não faça isso. Você fala uma, aí chega a segunda, terceira vez, até que você, no método mais antigo, diz: não, vai lá. E a criança se dá mal. É por isso que eu disse para você não ir. É por isso que eu quis poupar você. Veja, irmãos, ser entregue nas mãos dos homens é a coisa mais terrível. Quer ver um exemplo? Vou dar dois aqui. De ser deixado nas mãos dos homens é coisa séria. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, é dito o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho trajo praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito,
já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse foi um exemplo de um pecado terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo tem notícia que a liderança foi omissa, não repreendeu, não disciplinou. Ele trata com a liderança, mas quando chega nesse jovem que estava cometendo pecado, ele diz: olha, em outras palavras, você diz que é crente e está fazendo essas coisas? Não, você não é crente, você é um filho das trevas, você é um filho do diabo. Que você seja expulso da igreja e vá viver com o seu pai, e esta vida lhe traga o juízo necessário, a fim de que, quem sabe, você se arrependa e Deus salve a sua vida. O outro exemplo é o exemplo de Davi. 2 Samuel capítulo 24, verso 10 e verso 14, diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei do que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor. Veja, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhes fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Verso 14: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. O próprio Davi reconheceu que era melhor receber o juízo de Deus do que o juízo dos homens. E é exatamente isso que Deus está fazendo aqui, só que entregando o faraó nas suas próprias mãos. Deus entregou o faraó à dureza do seu próprio coração, e o coração endurecido do faraó não permitiu que o povo saísse do Egito. E é isto que o pecado faz com o pecador. Ele não quer que você seja liberto, ele te quer alimentando os prazeres, ele te quer preso nos seus vícios, para te conduzir ao sofrimento eterno. O diabo, ele já sabe qual é a sentença dele, ele já sabe o que aguarda. Agora ele quer levar muitos, ele quer destruir a criação do Senhor, ele quer levar você junto, que está vivendo de mentira. Ele quer fazer com que você também tropece e caia, que você se perca dos seus delitos e pecados. O diabo quer a sua destruição, porque sabe que você é amado por Deus. Ele quer destruir tudo o que Deus ama. Ele quer levar muitos consigo para o inferno. Ele quer fazer um estrago no mundo de Deus. E Faraó assina a sua sentença de morte, quando ele diz no versículo 29, para que Moisés saia da sua frente. Essa atitude de Faraó, meus irmãos, é daquele que está em pecado e não quer sair do pecado. Ele não quer congregar. A primeira atitude de quem está em pecado é não querer congregar. Eu falo isso sem medo, à luz do que a palavra de Deus me ensina, que a primeira atitude do homem, quando está afundado no lamaçal do pecado, é não querer congregar. Por quê? Porque ao congregar, ele vai se deparar com o povo de Deus, ele vai se deparar com o Deus da aliança, ele vai se deparar com a palavra desse Deus que chama ao arrependimento,
ele vai se deparar com a luz pregada pelas Escrituras. Ele vai ouvir para abandonar o seu pecado e viver em comunhão não com as trevas, mas com os filhos da luz. Congregar significa adorar a Deus. Congregar significa desfrutar da comunhão dos santos. Congregar significa participar dos sacramentos, do batismo e da ceia. Congregar significa fazer uso dos meios de graça do Senhor. E aquele que está em pecado não quer isso. Quanto mais longe da igreja, quanto mais longe dos crentes, quanto mais longe da liderança, melhor. Quanto mais árvores para ele poder se esconder por detrás, melhor. Moisés não tinha nenhum problema com isso. Faraó, você não me quer aqui? Não tem problema. A minha briga não é contigo. Ou a tua briga não é comigo. Por mais que você não queira me ver mais, é certo que você vai estar diante do juiz das nossas vidas. Provavelmente Moisés até achou bom. Já que você não quer mais me ver, eu vou cair fora mesmo. Deixa Deus terminar o que começou. Mas lá no capítulo 12, verso 31, a gente vai ver que essa fala de Faraó foi no calor do momento, porque ele se reúne mais uma vez com Moisés e o Senhor liberta o seu povo. Por fim, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações aqui dessa passagem para nossas vidas, sobre tudo que já fizemos aqui. Olhando para essa nona praga, nós podemos tirar algumas lições importantes. E a primeira delas é que essa nona praga, ela vai simbolizar a escuridão espiritual dos homens. O mundo ainda vive nessa escuridão causada pelo pecado. O pecado trouxe com isso trevas, densas trevas. Na Bíblia, a escuridão, ela significa exatamente isso: o erro, o pecado, a ignorância, a rebelião e a morte. Tudo que se opõe a Deus, aqueles que estão em trevas experimentam. Hoje nós estamos cercados por luzes. Nós temos luz em todo lugar, no relógio, no celular, nos postes. Todo lugar nós estamos cercados por luzes. Mas mesmo diante de tudo isso, aqueles que estão em trevas no seu coração, eles estão sem a verdadeira luz divina. A escuridão que está no seu coração é fruto do pecado que está sendo alimentado e mantido oculto. A Bíblia diz que o caminho dos perversos é como a escuridão. Nós lemos aqui na liturgia, Provérbios capítulo 4, verso 19. Em João 3,19 também foi lido na liturgia, diz que a escuridão é o resultado do pecado, pois como disse Jesus, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É melhor as trevas, é melhor ficar lá na escuridão. A escuridão reside na mente e no coração dos pecadores. Paulo vai escrever aos Efésios dizendo que eles estavam com as suas mentes obscurecidas de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Portanto, irmãos, desobedecer a Deus é andar nas trevas. E a pessoa que vive em escuridão, ela está fadada a morrer na escuridão e no abismo. Essa nona praga então reflete essa escuridão espiritual. Como também, em segundo lugar, a nona praga, ela revela a cegueira espiritual. A verdadeira condição espiritual de Faraó, ela foi exposta nesse ambiente de trevas. Ele sabia exatamente o que Deus queria. Como você tem ouvido dominicalmente a pregação, tem lido a palavra, mas ele se opôs com insistência. Ele não queria essa verdade. Mesmo assim, se recusou a entregar tudo a Deus, mesmo conhecendo. Então não haverá desculpa quando o Senhor, aquele que é a luz do mundo, vier. Senhor, mas nós não sabíamos, ninguém falou nada. Não.
Quando o evangelho for pregado em todo mundo, quando todos conhecerem a verdade, souberem da verdade, então o nosso Redentor virá mais uma vez. Os que estão cegos espiritualmente vivem as suas vidas na iniquidade, achando que está tudo certo, até que um dia a luz do mundo apareça e exponha a sua vergonha e miséria. Por isso, essa nona praga é um chamado, é um alerta para você que está vivendo nesse engano, achando que está em pé, mas está caído. Terceiro, a nona praga também revela a indisposição dos crentes em obedecer fielmente ao Senhor. Não é só os ímpios, é os crentes, aqueles que professam a fé. Assim como o faraó, muitos têm feito concessões para servir ao Senhor. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der isso, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me contemplar por tal coisa, se o Senhor me dá fulano, me dá ciclano, ou me conceder aquilo que eu estou pedindo, então eu vou orar, então eu vou ler a Bíblia toda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Muitos crentes têm feito isso. A época do ano que mais fazem isso é na virada de ano. Senhor, se o Senhor me abençoar assim assado, nesse novo ano. Sabe aquela promessa de ir para a academia na segunda-feira e essa segunda-feira nunca chega? Muitas pessoas negociam com Deus, tentando convencê-lo a reduzir os teus termos. Senhor, mas eu tenho que abrir mão disso mesmo. Nem um pouquinho dá para levar. Deus, Ele quer tudo. Ele quer você por inteiro. Nenhuma unha sua pode ficar na iniquidade. Alguns até fazem a oração do Pai Nosso, contanto que não sejam obrigados a ir à igreja toda semana. Não, eu estou orando em casa. O pastor liga, manso de sua falta. Ô pastor, não deu, mas ó, nós estamos orando aqui em casa. A gente ora aqui. Ou tem aqueles que vão à igreja, até dão esse passo maior, vão à igreja, contanto que não tenham que se envolver, receber o batismo e dizer que agora é membro, que tem direitos e deveres. Ou concordam em ser batizado, contanto que não tenham que assumir nenhuma função, nenhum cargo, nenhuma responsabilidade. Ou se mostram dispostos a sacrificar um pouco do seu tempo a trabalhar no reino, contanto que não tenham que doar seu dinheiro. Começou a pedir, ou começou a falar da necessidade, dízimo, oferta, aí já não dá para mim. Ou dão parte de si mesmos a Deus, contanto que não tenham que dar de tudo. É assim que os crentes têm feito concessão. Eu vou, mas não me coloca o meu nome não. Não vou participar não. Eu estou lá, pertenço àquela igreja. Aí se perguntar o nome de alguém não sabe o contato de ninguém, porque não vive em comunhão, não congrega. Estas pessoas imaginam que exista alguma maneira de continuar em seu pecado e assim alcançar o céu. Mas toda pessoa que pensa assim continua tendo um coração de escuridão. A salvação é apenas para aqueles que andam na luz, meus irmãos, na luz da palavra, e que abraçam o povo de Deus. Por fim, a única maneira de escapar dessa escuridão e desse abismo de trevas é confiar em Jesus Cristo, que é a luz do mundo. No Calvário, quando Jesus carregou o pecado do mundo, houve trevas sobre a terra. É dito lá, ele enfrentou as trevas. Isso mostra que Cristo assumiu o juízo que era nosso, quando diz o profeta Isaías 53, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quando Jesus nasceu, foi dito em Mateus capítulo 4, em resposta ao que é da profecia de Isaías: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe luz. E ele fez isso, Deus fez isso a fim de trazer eles para a luz, a sua luz. E para isso Jesus teve que entrar nas trevas, na escuridão.
Jesus foi colocado no sepulcro, onde permaneceu na mais profunda escuridão durante 3 dias. Mas ao terceiro dia, aquele que é a luz do mundo, mais uma vez, veio a este mundo como uma luz. Ele ressurgiu com um corpo que resplandecia com a luz da glória de Deus. Agora todos aqueles que vêm para Cristo, vêm para a luz de sua salvação. E aí Jesus, como disse, pode aplicar, como disse aos seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, meus irmãos, só haverá luz na sua vida se você crer em Cristo Jesus e viver de modo digno e aceitável dele. Leve Cristo para sua casa, leve Cristo para sua vida, leve Cristo para o seu relacionamento conjugal, leve Cristo para a criação dos seus filhos, leve Cristo para suas decisões. Faça de Cristo o meio da sua vida de existir, e assim você viverá na luz, você terá a luz, e você será a luz para o mundo que jaz em trevas. Nos coloquemos em pé. Ó Deus de Israel, depois de ouvir essa tua palavra, Pai, a nossa percepção, ó Deus, é de que precisamos do socorro que vem do Senhor. Precisamos, ó Deus, da tua, mais uma vez, intervenção em nossas vidas, porque estamos como que os egípcios, ó Pai, ainda contemplando as trevas do nosso coração, desejoso pelo pecado, principalmente, ó Deus, quando nós nos deixamos levar e somos seduzidos e caímos. Perdoe-nos, ó Pai, e em nome de Cristo Jesus, nos ajude, ó Pai, a contemplar essa luz, a viver por meio dessa luz e ser, ó Deus, como essa luz, para que a luz de Cristo resplandeça sobre as trevas e assim brilhe a luz, essa luz diante dos homens, como nos foi ensinado pela tua palavra. Quebrante, ó Deus, o coração daqueles que estão endurecidos, ó Pai, pelas iniquidades, aqueles que têm feito concessões, que têm barganhado contigo. Que o Senhor tenha misericórdia deles e os ajude, ó Pai, a se arrepender do seu pecado. Aqueles que têm flertado com o mundo, ó Pai, mesmo quando eles têm orado a Ti, têm lido a Tua palavra, têm vindo ao culto, mas têm uma vida dupla, estão também adorando a Baal, adorando aos deuses dessa terra, alimentando os seus desejos e caprichos. Liberte estes, ó Pai, do cativeiro da escuridão. Liberte os seus corações. Tira as escamas dos olhos. Tira todo embaraço, toda frieza espiritual, toda cegueira, para que sejam, ó Deus, levados à Tua verdade. Vejam, ó Deus, o mau caminho que estão caminhando, e tenham, ó Deus, pela Tua palavra, condições de andar, ó Deus, ou ser guiado pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Ajude, ó Deus, aqueles que sofrem e que acham, ó Deus, que não há mais saída para suas vidas, que não há cura para a sua dor, que não há, ó Deus, esperança diante do abismo que estão vivendo, da escuridão de sofrimento e dor que estão passando. Ajude eles, ó Deus, consolando os seus corações, fazendo-os lembrar que o Senhor está com eles, que o Senhor, ó Deus, é o pastor que está presente, que é o refúgio, fortaleza para estes que sofrem, que é o guarda de Israel que não dorme, que é, por meio de seu Filho, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que o Consolador, o Espírito Santo,
Ajude, ó Pai, estes que sofrem a serem consolados, a serem, ó Pai, abraçados e amados e receber do Teu amor por meio desta igreja, por meio dos irmãos. Ora, ó Deus, para aqueles que estão perdidos, os ímpios, aqueles que um dia, ó Pai, estiveram na Tua casa e se afastaram. Que o Senhor, Deus, ajude para que eles se arrependam dos seus pecados e voltem ao Senhor com sinceridade e verdade. Que tenham condições, ó Deus, como o filho pródigo, de cair em si e saber que é na Tua casa, é na Tua presença, é na luz e que há as bem-aventuranças. E que o mundo só tem as podridões, a escassez de vida, e que não há, ó Deus, salvação, mas somente em Tua casa, no Senhor Jesus Cristo, por meio da Tua igreja, na pregação da Tua palavra. Ajude-os, ó Pai, a se reconciliarem e voltarem, ó Deus, à comunhão dos santos. Ajude essa igreja, ó Pai, como Teu povo, a resplandecer a luz do Senhor, na pregação do Evangelho, do testemunho. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, como de fato fomos chamados para ser, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Pedimos, ó Deus, mais uma vez as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nos dirija em paz e guardados pelas Tuas mãos, em segurança. E se amanhã, ó Deus, for um dia que o Senhor nos permitirá contemplar, que a boa mão do Senhor nos ajude, nos sustente, que as primeiras palavras dos nossos lábios sejam, ó Deus, em adoração ao Teu santo nome, e o meditado nas Tuas palavras sejam, ó Deus, agradáveis a Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor aplique essa mensagem no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.